Olá pessoal, estou ao vivo. Então estarei ministrando uma canção e daqui a pouco conversando com vocês sobre adoração ao Todo-Poderoso Yod-He Vav-He. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar. Muito bem. Deixa eu tirar um pouco desse eco, né? Essa canção, ela é bem antiga, ela foi regravada pelo Paulo César Baruch. É uma canção que vocês vão se admirar. Quando eu tinha 16 anos eu ouvi essa canção. Hoje eu tenho 45, muito embora não pareça. Com 16 anos eu ouvi essa canção e a letra dessa canção representava aquilo que estava no meu coração. Eu entendo que eu nasci com o propósito principal de louvar e adorar ao Todo-Poderoso. Muito embora naquelas circunstâncias eu não o conhecia o suficiente. No entanto, ainda assim, eu o adorava. Eu não tinha comprometimento suficiente com ele, mas ainda assim eu o adorava, sabia? E eu poderia passar para vocês muitas experiências que eu tive pessoalmente ao adorar, ao invocar ao Criador. E aqui nesse canal nós invocamos a partir do conhecimento que eu obtivemos, mas naquela época eu invocava mesmo sem conhecer, mas eu olhava para as estrelas, para o céu, né? E eu percebia que existia um ser supremo que merecia todo respeito e toda exaltação, e desde lá isso foi só aperfeiçoando à medida que os anos se passaram, né? E hoje eu sou muito grato com tudo que tenho aprendido sobre adoração. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo bem prático, algo que eu tenho experimentado na minha vida, né? Logo no começo, quando eu comecei a adorar ao Criador, eu, como eu falei para vocês, não tinha tanto entendimento, mas o importante nessas alturas do campeonato era a intenção do coração. E eu louvo ao Todo-Poderoso que sabe o presente, o passado e o futuro, que Ele me atendia e me livrava e me dava aquela paz interior que todo ser humano precisa, porque essa é uma experiência única e singular que toda pessoa tem quando adora verdadeiramente. É uma paz interior, é aquela paz mesclada com alegria que excede todo entendimento, que as palavras são indizíveis. Então é um sentimento muito profundo, a adoração, né? E adorar ao Criador é um privilégio de todo aquele que o teme, de todo aquele que o reconhece na sua vida. E quando eu me apegava ao Criador, e geralmente, não sei com vocês, mas existem dois extremos que as pessoas se apegam ao Criador. É quando estão na falta, na necessidade, né, no problema, ali no auge do problema, onde a pessoa se apega ao Criador ou começa a falar para ele, tipo assim, naquela linha de raciocínio do ateu, né? A menosprezá-lo, a difamá-lo, a desrespeitá-lo, a dizer que ele não existe, coisa desse tipo. Ou então você se apega como Jó, dizendo: eu não entendo o que está acontecendo, mas ainda assim eu adorarei. Recebi o bem, e por que não receber o mal também?
Jó usou essa expressão até forte, mas, contudo, ele não deixou de adorar ao Criador. E outro extremo é quando você tem, quando você recebe, quando você está abastado, quando você está na vida em abundância, e você reconhece que tudo que você tem foi Ele que te deu. Tudo que você tem foi Ele que te deu. As experiências mais fortes que eu recebi na minha vida, nesse sentido, nessa linha de raciocínio aí, foi quando eu estava na falta, quando eu estava precisando. Para quem não sabe, já passei por situações bem complicadas no quesito financeiro, vamos dizer assim. Então eu invoquei a Ele naquele momento para que me livrasse, para que me desse o pão de cada dia, para que me desse o sustento. Mas ainda assim eu tinha dentro de mim um pouquinho de dúvida. Eu acho que é até normal, né? Entre todos os seres humanos sinceros, se Ele ia atender ou não. E Ele atendeu. Passei por perrengues, mas o Criador me sustentou. E hoje já é mais fácil para mim, porque hoje não importa a situação que eu esteja enfrentando, eu sei que posso confiar nele, porque Ele já mostrou para mim, entendeu? Ele já provou para mim que Ele é fiel, que Ele cumpre com sua palavra, que Ele atende ao necessitado, e aquele que confia nele anda seguro, entendeu? E eu poderia até contar uma experiência aqui para vocês. Eu vou falar assim parafraseadamente para que vocês possam entender. Certo dia, eu amanheci preocupado. Não sei se aconteceu com vocês isso. Amanheci preocupado. Por quê? Porque tenho um compromisso com diversas pessoas no quesito transporte e eu estava sem o dinheiro para gasolina, entendeu? E não tinha mais recursos, minhas contas estavam todas naquela situação. E o que eu faço? De manhã cedo isso. E o compromisso que eu tenho com as pessoas é a partir das 6:30 da manhã. Aí eu fiquei pensando, meu Pai, de todas as vezes que Tu já me livraste, eu Te agradeço. Contudo, necessito mais uma vez de milagre. E adorei ao Criador ali de manhã cedo, naquele dia, e deixei o dia, as coisas se desenvolverem. O que aconteceu? Aquele mesmo dia, o carro deu problema, atolou. Quando parecia que as coisas iam fluir, basta ainda mais. Atolou, aí eu tive que ligar pro pessoal pedindo desculpa e tudo, e foi aquela correria, mas me mantive firme ainda, sabendo que o Criador estava no controle, entendeu? Me mantive em espírito de adoração. E aquele dia foi o dia mau, onde as coisas parecem que dão tudo errado. Mas eu mantive a minha fé e a minha confiança no Todo-Poderoso, sabendo que Ele estava no controle. Terminou-se o dia e nada de tão grave aconteceu, mas as coisas ficaram embaçadas, certo? Quando foi no outro dia, depois da tempestade vem a bonança, né? Aí o Criador veio providenciando tudo aquilo que precisava, entendeu? Tudo. E eu até testemunhei para meus filhos, né? Conversando com eles sobre isso, sobre como eu tenho experimentado a provisão daquele que as pessoas conhecem como Jeová Jireh. Vocês me entendem? Aquele que provê na necessidade. E tenho experimentado isso na minha vida. Entendeu? Eu falei para meus filhos, olha, vocês não precisam passar pelo teste que eu passei, porque vocês só precisam assimilar o entendimento, o conhecimento que eu repasso para vocês. Entendeu? Porque a confiança, a fé e a manutenção no coração, para manter sempre um coração agradecido e em espírito de adoração para com o Criador, é um dos principais segredos da vida. É um dos principais, ou se não, o principal segredo da vida. Manter sempre a postura de adoração.
Já mencionei o nome dele aqui, mas um dos seres que eu mais admiro, um dos personagens que eu mais admiro nas Escrituras, se chama Jó, como nós conhecemos. Por causa dessa postura dele, de ser tão firme, tão determinado na sua fé, tão determinado na adoração. Isso fez toda a diferença. Que quando se reuniram aquelas pessoas para determinar quais seriam os livros que estariam ali, na biblioteca, na Bíblia, o primeiro livro, segundo os historiadores afirmam, que foi dito, olha, esse aqui é indiscutível e tem que estar, é o livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro escolhido para estar lá. Interessante que Jó não era um religioso. Jó não era um congregante de uma determinada religião. Jó não participava de um ativismo de um determinado clube religioso, vocês me entendem. Mas ele tinha um compromisso muito além. Ele tinha o compromisso de ser íntegro, honesto, verdadeiro, cuidadoso com suas palavras, né? Ele se apartava do mal, ele se desviava do mal e mantinha-se em integridade de acordo com o entendimento que ele tinha. E isso serviu de testemunho diante até do próprio Satanás, quando foi se apresentar lá diante do Criador, segundo as Escrituras, né? Enfim, até hoje, Jó é tido como um dos maiores personagens de fé. Tudo indica, segundo os historiadores, que ele aprendeu lá com Abraão, com os descendentes ali do Noé, entendeu? Ele morava ali naquela região onde hoje é o Iraque. Então ele era um camarada assim que tinha uma fé muito forte, né? E serve de exemplo até hoje para todos nós. Então, essa mensagem que eu quero dizer para você: não importa o que você estiver passando, não importa o que você vier a passar, sempre confie no Todo-Poderoso. Confie nesse Criador que criou os céus e a terra, que enviou seu Filho para nos perdoar, para nos redimir dos pecados. O seu nome em hebraico é Yod-He-Vav-He, que nós chamamos aqui, de acordo com o entendimento que nós temos obtidos, Yahweh. Esse é o Todo-Poderoso, o nosso Pai. Chame Ele de Pai, porque Ele é o teu Pai. E como o Pai cuida dos seus filhos, assim Ele tem cuidado de mim e de você. Portanto, devemos a Ele toda honra, respeito, adoração, porque Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Beleza? Essa mensagem eu quero deixar para vocês aí. E que o Todo-Poderoso nos abençoe.